Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui nesse bate-papo, que não é tão informal assim, mas que trata de um tema bem relevante, que é a equidade de gênero, tanto no meio acadêmico científico quanto na divulgação científica. Isso só foi possível graças ao patrocínio da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, nossa querida BTO, graças ao patrocínio da EMS. Eu quero aqui agradecer em nome da EMS a Natália, que proporcionou que isso possa acontecer em 4 lives, começando com a primeira hoje, tratando desse importante tema, e a gente que faz parte do Women in Transplantation, que é o capítulo brasileiro do Women in Transplantation, é uma comissão científica da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que é a BTO. Para falarmos sobre esse tema tão importante, nós temos 2 excelentes convidadas, de áreas diferentes, de universidades diferentes, mas com pensamentos em comum em algumas coisas, que é a professora Érica Rangel, que é pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein e professora de nefrologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E a professora Germana Barata, que é pesquisadora do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, e com a formação em biologia, em história e em ciência de comunicação. Então, é uma tríade bem importante sobre o que ela vai apresentar, que é a divulgação científica. Agradeço aí a participação de todos, espero que tenhamos uma excelente noite com essas palestras tão bem-vindas e vamos iniciar com a professora Érica, então. Vamos lá, compartilhar aqui a tela. As perguntas que vocês quiserem fazer podem ser feitas diretamente pelo Q&W, Q&A. Então, como todas as lives começam, né, a gente sempre começa dando boa noite e perguntando se está tudo bem com a apresentação e com a tela. Isso. Então, tá. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia essa série de lives patrocinadas pela Associação Brasileira de Transplante, pelo capítulo da Women in Transplantation e pela AMS. E o tema de hoje é equidade de gênero no meio acadêmico científico. Quais que são os desafios que nós temos na atualidade? Eu recebi o honorário da AMS, mas isso não impacta em nenhum aspecto a minha apresentação. Eu vou iniciar a nossa live comentando sobre um estudo extremamente importante que foi realizado na Europa com 400 mulheres empresárias com idade entre 35 e 50 anos, e elas foram entrevistadas em 2 períodos, em 2005 e 2012. E qual que foi a percepção dessas mulheres através dessa pesquisa? 95% acreditam que elas não recebem as mesmas promoções que os homens recebem. 75% acreditam que as empresas não valorizam algumas habilidades que são importantes, como comunicação, construção de equipe e relações interpessoais. 74% acredita que as empresas não investem tempo nem dinheiro no treinamento de homens e mulheres para que eles trabalhem juntos de maneira efetiva, e 85% acredita que faltam modelos de mulheres que são líderes e bem-sucedidas nas suas carreiras profissionais. E 73% acreditam que os homens se sentem desconfortáveis quando em presença de mulheres que são influentes. Apesar de pequenas variações ao longo do tempo, os resultados eles são consistentes, ou seja, muito pouca alteração aconteceu em quase 10 anos. Temos um estudo brasileiro que comparou a diferença salarial entre homens e mulheres aqui na carreira médica, e aqui em roxo e azul são os maiores salários. Então, nós observamos que os homens eles apresentam, né, um salário que é superior ao salário que as mulheres recebem. E quando nós analisamos o tempo de prática, isso não é reduzido. Então, seja com menos de 10 anos de formado, com 10 a 30 anos de formado e com mais de 30 anos de formado, as mulheres apresentam um salário inferior ao dos homens. Quando nós analisamos pelo tipo de especialidade, mais uma vez, seja medicina interna, cirurgia, uma combinação de uma área clínica e cirúrgica, os homens persistem com um ganho salarial superior às mulheres. Né? Nós poderíamos pensar, né, uma primeira pergunta, que essa diferença se deve ao fato de que os homens assumem mais cargos de liderança. Mas um contraponto a essa pergunta seria
por que que menos mulheres se candidatam a cargos de liderança, né? O que a gente pode fazer em termos de ação para reduzir realmente essa desigualdade que existe no meio não só acadêmico, científico, mas também em outras áreas de atuação. Então, retomando aquele estudo que foi feito na Europa, as ações corretivas, né, para a gente mitigar a desigualdade que existe, cerca de 70% das mulheres acreditam que é necessário nós termos benefícios de trabalhos flexíveis, né? Nós termos um programa de mentoria dentro das instituições, de coaching, ou seja, aconselhamento. E isso ajudaria a guiar a carreira de maneira a ser bem-sucedida. Cerca de 60% das mulheres acreditam que as empresas devem investir em iniciativas de balanceamento na vida profissional e na vida pessoal, né? Muitas empresas deveriam se reorganizar a forma de relacionamento interpessoal e também as empresas terem programas nas quais as mulheres conseguem programar o período de ausência devido à maternidade e cuidado com os filhos. Cerca de 50% das mulheres acreditam que é importante ter um papel de uma mulher bem-sucedida na carreira profissional. 50% acreditam também que é importante a gente ter programas de liderança dentro das instituições que incentivem, inspirem as mulheres a desenvolver o seu potencial. E também quase 50% acreditam que é necessário haver canais, né, para lidar de maneira tanto formal quanto informal com questões confidenciais. E aqui, nesse sentido, a gente fala em termos de assédio moral e assédio sexual. Então, tendo esse conjunto de informações desse estudo, né, e das disparidades que a gente viu salarial, e como trabalhamos na área de transplante, em 2019, nós fundamos, então, o capítulo do Women in Transplantation, né, durante o Congresso da Associação Brasileira de Transplante. Então, várias de nós que vão falar nas lives, né, até o final do ano estão aqui. Nós tivemos o apoio da professora Lori West, que é uma cirurgiã pediátrica do Canadá, e da professora Elaine Reed, que é uma professora de patologia, trabalha na área de imunogenética em Los Angeles, nos Estados Unidos, e dessa forma foi um marco a gente ter fundado esse capítulo no Brasil. Dentre as nossas missões e visões, nós procuramos promover e inspirar as mulheres profissionais no transplante e defender as questões de sexo e gênero. Buscamos a equidade de gênero, acreditamos que isso é possível de ser atingido em todo o mundo, e inclusão no transplante. E tanto a missão quanto a visão, elas servem de base para os nossos pilares estratégicos. Nossas ações também foram baseadas num conjunto de ações que foi publicado em 2015 por um grupo de mulheres que trabalham não só na área de saúde, mas também na área de ciência, engenharia e medicina. E 7 ações foram propostas para que a gente conseguisse a equidade de gênero na carreira profissional. Então, uma primeira sugestão desse grupo de mulheres foi justamente implementar gastos flexíveis, né, de cuidados familiares. Então, nós termos uma possibilidade, durante a licença maternidade, o cuidado com os filhos, a gente ter um suporte da instituição, seja do projeto, seja da própria instituição, um auxílio financeiro nesse sentido. Nós temos prêmios que chamam de extra hands, então, durante a licença maternidade, o profissional de saúde tem um outro profissional com expertise para poder trabalhar tanto no laboratório, na pesquisa clínica e dar continuidade, né, à pesquisa nesse momento de ausência. Nós recrutarmos, né, mulheres e homens de uma maneira igual, né, nos comitês de revisão e também com palestrantes em simpósios, congressos, nós incorporarmos, né, uma declaração, né, de que não existe nenhum viés na seleção de projetos e de artigos baseado no gênero. Isso é muito importante, caminharmos nesse sentido. Ter educação como o pilar fundamental, né? Sem educação a gente não consegue fazer as transformações, e fazer também um banco de dados de mulheres com a sua expertise, né? E daí nós poderíamos, a partir desse banco de dados, convocar, né, essas mulheres para serem palestrantes, moderadoras em congresso, e dessa forma ter uma equidade na representatividade das mulheres nesses eventos.
Uma sétima proposta desse grupo de mulheres foi justamente avaliarmos, através de um relatório institucional, a igualdade de gênero. Então, essa sétima proposta, ela serve de ponto de partida para todas as instituições que querem abraçar essa causa. Então, é fazer uma reflexão de quantos graduandos, né, do Departamento do Sexo Feminino, quantos alunos da pós-graduação, quantos professores, tanto adjunto, associado, titular, né, quantos professores convidados são do sexo feminino. Existe algum programa, né, relacionado a férias remuneradas de auxílio, creches na instituição que permitam à mulher dar continuidade às suas atividades, né? A representatividade nos comitês científicos internos é igual entre homens e mulheres, né? As palestras, as reuniões científicas dentro da universidade, existe uma proporção de palestrantes que é igual entre homens e mulheres, né? Tendo isso em mente, nós resolvemos, através do Registro Brasileiro de Transplante, então com o apoio do Dr. Walter Duro Garcia, que é responsável pela RBT, e pelo Tiago, que gentilmente gerou esses gráficos, nós levantamos as equipes de transplantes chefiadas tanto por homens e por mulheres. Então, nós analisamos inicialmente o transplante de rim. Então, nesse gráfico fica evidente em azul que são os chefes do sexo masculino. Então, em praticamente todos os estados do Brasil, predomina o sexo masculino como coordenação do centro de transplante. Quando nós analisamos a região, na região sudeste, que é a região que tem o maior número de centros transplantadores, essa diferença fica muito mais evidente. Então, existem muito mais centros coordenados por homem, aqui em azul, do que por mulheres, aqui em laranja. E nas outras regiões, né, essa diferença também persiste. Quando nós avaliamos o transplante de fígado, que é uma área essencialmente cirúrgica, predomina também a coordenação pelo sexo masculino em todos os estados. Alguns estados, inclusive, não tem nenhuma mulher representando, coordenando o centro de transplante. E quando nós avaliamos a região, também a região sudeste, fica evidente a desigualdade que existe na coordenação de centros transplantadores, né? A região norte aqui nem aparece como uma região transplantadora. Quando nós avaliamos o transplante de coração, essas diferenças, inclusive, são mais gritantes. Então, em São Paulo, nós temos centros só coordenados por homens, e nos estados também predomina a coordenação do sexo masculino. E essa coordenação desigual entre homens e mulheres acaba tendo impacto nas publicações científicas. Então, um trabalho recente que avaliou as publicações nos principais jornais de transplante de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, então nós estamos falando de 2.500 publicações, mais de 3.000 autores. Nós observamos que os homens são primeiros autores em 67,4% das vezes, contra 30,4% das mulheres. Quando nós avaliamos os últimos autores, essa diferença ela é ainda maior, 82,9% são homens contra 16,2%. Então, nós estamos falando de transplante principalmente abdominal, seguido de transplante cardiotorácico. E quando nós avaliamos a associação de gênero de acordo com as publicações, nós vemos que a combinação de homem primeiro autor e homem último autor é o que predomina, a segunda representatividade é mulher primeira autora e homem último autor, e a menor representatividade é quando a mulher é a última autora, seja o primeiro autor mulher ou homem. Quando nós avaliamos, ainda nas revistas de transplante, a sub-área de cirurgia e clínica, nós observamos que de 2008 a 2017, as mulheres como primeiras autoras, elas têm tido um incremento, né? Como na área clínica e na área cirúrgica esse incremento aconteceu, só que de maneira um pouco mais tímida. Em relação à última autoria, tem tido um aumento das mulheres como últimas autoras, né, na área clínica, essencialmente, e na área cirúrgica, esse aumento ele é bem discreto. Quando a gente avalia as publicações de uma maneira mais ampla, então aqui a gente está falando do banco de dados da revista Elsevier, que avaliou, né, as publicações no mundo inteiro das mulheres de 1999 a 2003, nós publicávamos 29%, nós estávamos como autoras em 29% das publicações. E de 2014 a 2018 houve um incremento para 38%.
E nesse gráfico a gente observa que tem aumentado a participação das mulheres em publicação em relação aos homens, né? A Argentina, né, foi o país que conseguiu uma equidade nesse sentido, o Brasil está aqui também fazendo um trabalho correto, então tem tido um aumento do número de mulheres como autoras, e Portugal foi o país em que houve realmente um maior incremento. Só que um dado que nos preocupou muito com essa análise é a perenidade das mulheres nas publicações. Então, nesse mesmo gráfico, fica evidente que as mulheres, elas ficam como coautoras, mas elas não conseguem se manter como autoras dos trabalhos. Então, em praticamente todos os países houve queda. Até a Argentina, que estava fazendo um bom trabalho, houve queda. Então, as mulheres elas não persistem como autoras ao longo de sua vida. Existe um turnover muito alto. E Portugal foi o único país que conseguiu manter uma tendência maior das mulheres em publicações. E essas publicações elas foram em áreas específicas, né, principalmente relacionadas à enfermagem e à psicologia. E áreas exatas foi onde aconteceu o menor incremento de publicações. Então, esse é um dado que nos preocupa muito e o motivo da gente estar discutindo esse assunto aqui na live. E como agravante, né, a Covid, será que contribuiu para essa disparidade de gênero em relação às publicações, às coordenações de centro? O que tem acontecido ao redor do mundo? Nós temos dois bancos de dados que todos nós acessamos durante a pandemia da Covid, que são os artigos antes da publicação, no pré-print, né? Então, o medRxiv e o bioRxiv. Então, são artigos submetidos que ainda não foram aceitos e estão em fase de revisão. Então, nós observamos aqui uma lacuna de gênero enorme durante o período da pandemia, ou seja, os homens estão publicando mais, de acordo com o medRxiv, e as mulheres estão publicando menos. Nesse outro banco de dados aqui do bioRxiv, as mulheres mantiveram sua publicação, ou seja, a Covid não foi uma oportunidade para as mulheres aumentarem as suas publicações e a lacuna de gênero em termos de publicação continuou. Nós poderíamos pensar que isso tem a ver, por exemplo, com os Estados Unidos, que foi o país que mais publicou durante a Covid. E nós observamos que essa tendência aconteceu nos Estados Unidos, mas aconteceu também ao redor do mundo, tanto em relação à base de dados do medRxiv quanto do bioRxiv. Então, a lacuna de gênero persistiu e até piorou durante a pandemia da Covid. E esse dado é importante porque esses artigos são os artigos que vão ser publicados nos próximos meses, né? Quando nós analisamos especificamente artigos de cardiologia, né, então aqui em azul e verde é o grupo controle, são os artigos não relacionados à Covid, em amarelo são os artigos relacionados à Covid, nós observamos que as mulheres primeiro-autoras praticamente estabilizaram, como última autoras houve um pequeno crescimento e os homens mantiveram praticamente a sua produtividade. Então, se nós analisarmos, houve uma queda de 14% na primeira autoria das mulheres e uma queda de 2% na última autoria. E se a gente analisa a especialidade dos artigos, então em azul aqui é o excesso de publicação de homens como primeiros autores, nós observamos que em quase todas as áreas predominou a publicação de homens como primeiros autores, né? Apenas na área aqui de ginecologia persistiu as mulheres e em algumas áreas houve uma equidade, em saúde coletiva, né, em microbiologia, em reumatologia, geriatria, mas até pediatria, que era campeã da publicação de mulheres, houve uma queda. E isso nos faz pensar o que está acontecendo com as mulheres como primeiras autoras. Lembrando que a primeira autoria é o pesquisador que está em fase de desenvolvimento da sua carreira, são os futuros pesquisadores, né? Então, essa preocupação surgiu porque muitas das vezes as mulheres estão tendo mais atividades em casa, atividades domésticas e de cuidado com o filho. Então, tem sobrado menos tempo para elas se dedicarem às atividades relacionadas à pesquisa. E se nós avaliarmos mundialmente, em azul é o excesso de publicação como homens primeiros autores, fica nítido que ao redor do mundo houve, né, uma disparidade em relação às publicações. De modo que aquele pequeno incremento que a gente vinha observando em relação à correção da lacuna de gênero, piorou em todos os continentes, exceto o continente aqui asiático, que praticamente manteve, todos os outros continentes houve uma piora da lacuna de gênero. Então, Estados Unidos em 6 pontos percentuais, a Itália em 28, o Brasil em 30,
comparável ao México 35, a Austrália 14, a Índia 22, a China manteve e em alguns países houve sim oportunidade de mulheres publicarem mais, como Taiwan e Coreia. Dessa forma, existem medidas, né, que a gente pode tomar para tentar mitigar esse efeito da disparidade das publicações. E quais que seriam essas medidas? Então, seriam mudanças nas políticas de submissão dos projetos científicos, né, pelas agências de fomento, então, extensão dos prazos para submissão, né, submissão dos documentos de uma maneira mais simplificada, daí demanda menos tempo para a mulher poder submeter aquele relatório referente ao projeto, criação de um documento intitulado Por que sexo e gênero devem ser considerados na pesquisa da Covid, né, e orientação aos revisores que considerem a integração de sexo e gênero durante os estágios de avaliação do processo de pesquisa. A adoção da prática de atribuição de coautoria múltipla, né, para as posições principais dos artigos científicos, é claro que respeitando o mérito científico para tal. Criação de financiamentos extras, né, que contemplem auxílio para cuidado de crianças dependentes, prazos maiores para submissão de relatórios parciais e finais de projetos que são financiados pelas agências de fomento, análises contínuas das tendências das lacunas de gênero na produção científica em todas as áreas, né, isso funciona como um sinal de alerta. Revisão duplo cega dos artigos científicos, né, o que pode contribuir para aumentar e equalizar a representatividade de autoras mulheres nas publicações. E eu não poderia finalizar essa parte da live, né, retomando aqui a imagem da Madame Curie, né, a Maria Sklodowska-Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, ganhou 2 prêmios, sempre teve o suporte do seu marido, né, o Pierre Curie, para as suas atividades, foi a primeira mulher a participar da reunião, né, em Solvay, que é uma reunião de 1911, a primeira reunião que reuniu os principais físicos na ocasião para discussão científica. Então, primeiro congresso, né, de física, está o Einstein aqui presente também, né? E o ideal é que a gente tivesse uma equidade nessa fotografia, né? Que a gente pudesse tirar essa fotografia hoje e ter um outro cenário. E como mensagem, eu gostaria de finalizar me baseando no slogan da campanha do Obama de 2008, né? Yes, we can. Sim, nós podemos, né? Nós podemos transformar, mudar as situações, né? O que foi certamente compartilhado pela Michelle Obama, né, que se engajou em várias atividades sociais, uma delas aqui da campanha, né, para incentivar as meninas a irem à escola na Libéria em 2016, e sem dúvida nenhuma, sim, nós podemos, né, as situações podem mudar, né, e na verdade as mudanças já estão acontecendo. Então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e passar agora a apresentação para a professora Germana, que vai comentar sobre divulgação científica, quais que são os nossos desafios da atualidade. Boa noite a todas e todos os presentes. Eu sou a Germana Barato, agradeço em primeiro lugar o convite por estar aqui falando desse tema que é tão relevante, importante quanto fundamental, né? A gente não pode mais não tratar sobre a questão de gênero, eu acho que em todos os temas, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Vocês me digam se estão vendo, se está tudo certinho. Ok. Então, aqui meu endereço nas redes sociais, para quem quiser me acompanhar. E eu trago uma imagem de outra edição do mesmo congresso que a Érica colocou, onde a nossa heroína científica, Marie Curie, está aqui sentadinha no meio de tantos homens, né? E eu gosto sempre de lembrar essa questão, Érica, desses 2 prêmios Nobel da Marie Curie, que é quase simbólico para mostrar que para ela estar no mesmo lugar dos homens,
ela teve que ser muito melhor do que eles para conseguir o mesmo lugar que eles, né? Não foi um prêmio Nobel, foram 2, e ainda teve uma filha, Irene Curie, que também ganhou um prêmio Nobel. Então, é realmente algo fora do comum, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar a gente daqui um pouquinho. Eu queria trazer um pouco essa questão, né, para a gente lembrar que até hoje cerca de 6% dos prêmios Nobel foram laureados a mulheres, né? É algo que as mudanças estão lentas demais, né? A gente precisa realmente fazer um movimento para que mude mais rapidamente, mais velozmente essa realidade da equidade, né? Aqui, né, alguns dados que a Érica passou, só para a gente lembrar que no mundo, em termos de publicação, a equidade está mais distante do que aqui no Brasil, né? A realidade no Brasil é que nós somos 49% das autoras, né, de artigos internacionais, quando comparadas às nossas colegas de outros países, mas há, né, quando a gente considera que nós somos maioria nesse país, né, acho que é importante, assim como negros e pardos, a nossa população é feminina, negra e parda, né, como maioria da população, e somos maioria entre vários dos estudantes matriculados, né? Quando entramos na universidade, somos maioria no ensino superior, mas vamos, né, conforme galgamos esses espaços superiores, as mulheres vão perdendo a representatividade. Então, temos aqui os bolsistas, produtividade do CNPq, onde somos apenas 23%, né, que seria aí os maiores cargos, e entre as reitorias, apenas 30% das reitorias. Eu acho que se esse dado for atualizado para as últimas, que tivemos muitos ganhos, vai mudar um pouco, mas temos aí de 1/3 de mulheres. E aqui um dado sobre as concluintes, né, do ensino superior. Na Academia Brasileira de Ciências, então, que digamos é a nossa entidade mais relevante do ponto de vista de galgar um status acadêmico, né? As mulheres são 17,7% entre os membros titulares, é algo que o ano passado foi excepcional, tivemos um número enorme, né, de mulheres, foi meio a meio, né, de novas titulares para a academia, mas a gente ainda precisa de muita transformação, uma transformação mais rápida. Trago aqui alguns dados também da minha própria universidade, né, da própria Unicamp, onde a gente vê que as mulheres, elas são maioria entre os alunos que ingressam no vestibular, né? Mas nós ainda não somos, né? São 56% de mulheres que são vestibulandas, né? Mas aí quando a gente vai ver a matrícula efetiva, as mulheres já são minoria entre os matriculados na Unicamp. No entanto, há menor evasão e um maior rendimento, um coeficiente de rendimento, ou seja, a média de nota dessas alunas, ela é maior até o final da graduação, mostrando que há realmente uma dedicação, um empenho enorme dessas estudantes, né? Mas ainda somos menos de 40% entre as docentes da Unicamp. Então, instituições como a Unicamp e todas as outras, a gente precisa também batalhar que talvez os rankings de universidade passem a valorizar cada vez mais a questão de gênero também dentro das instituições. Aqui, entre, né, uma pesquisa aí do Gênero e Número, né, um portal muito bacana com muitos dados, né, jornalismo de dados sobre a questão de gênero, mostrando aí, né, que docentes que não submeteram artigos dentro do prazo aqui durante a pandemia, a gente vê que mulheres negras com filhos tiveram maior dificuldade, seguidas por mulheres brancas com filhos, seguidas por mulheres negras sem filhos, né? Então, a gente vê que aqui está o grande gap, e as mulheres brancas sem filhos já mais próxima da realidade dos homens, mesmo dos homens com filhos.
Aqui alguns dados que a Érica já tinha falado sobre a questão dos pré-prints, que caiu muito, né, a produção de mulheres durante a pandemia, e eu trago esse artigo que foi muito comentado ano passado, que era uma associação aí entre quando você é orientado por mulheres, né, que você teria aí uma performance acadêmica pior, né, que foi publicado no Nature Communications. Teve, assim, foi avassaladora a crítica em relação a esse artigo, né? Eu mesma fui uma das pessoas que se juntou a um grupo que escreveu uma carta ao editor, né, pedindo, então, todo um movimento para que houvesse uma retratação, e no final teve que, né, ocorreu essa retratação do artigo, porque ele tinha realmente uma questão de preconceito mesmo em relação às suas conclusões, né? E temos aqui, né, eu trago 3 termos bastante presentes na vida das mulheres acadêmicas, né? E a gente às vezes vivencia isso e não sabe que isso já tem até termo para essas questões, né? Então aquela foto da Marie Curie, né, com outros 28 colegas homens na conferência de 1927, ela continua se perpetuando, né? Então, aqui, por exemplo, uma mesa redonda que ocorreu no ano passado para discutir a questão da Covid, simplesmente é uma Man Friends, né? É uma conferência de homens apenas, né? Que não inclui as mulheres nesse debate. Então, é algo que a gente, né, que nós acadêmicas e nós acadêmicos homens, né, vocês precisam também pontuar isso nas suas organizações, porque somos nós que definimos a programação dos eventos, então a gente precisa se posicionar em relação a isso. Eu já tive o prazer de organizar vários eventos e a questão de gênero, para mim, ela é fundamental, ela sempre entra, né, em quem vamos chamar, vamos ter um equilíbrio, uma equidade de gênero. Trago aqui o outro termo, que seria o man interrupting, né, é o homem interrompendo, né, constantemente as mulheres durante a sua fala. Isso é muito comum, né, em reuniões, em debates, em conselhos, onde as mulheres são, enfim, acabam sendo interrompidas, e é uma forma de você, enfim, não respeitar a opinião feminina, né? E o mansplaining, né? Então, exatamente isso, o homem também tenta explicar o óbvio, às vezes, para especialistas, né, sem considerar que ela tem aí um grau de expertise naquela área, que ela não precisa daquela explicação absolutamente que já coloca ela num outro nível, né? Então, coisas que acabam acontecendo no dia a dia das mulheres. Eu vou trazer aqui algumas imagens de muitas cientistas mulheres que têm participado desse debate nacional e servido, sobretudo, como modelos, né, para as novas gerações e para a nossa geração, para todas as gerações, né? Mulheres cientistas que comunicam o quão importante é a divulgação científica, o jornalismo científico, trazer a fala, a imagem, o comentário, o engajamento de mulheres cientistas, né? Lembrando que a última pesquisa de percepção dos brasileiros sobre ciência e tecnologia de 2019 mostra que 90% dos brasileiros não sabe nomear sequer um cientista qualquer, seja ele homem ou mulher. Se a gente for ver nessa lista se tem alguma mulher, não tem, né? Em geral são cientistas lá do século passado, né? Carlos Chagas, Oswaldo Cruz. Então nós precisamos realmente mudar essa percepção do brasileiro. Eu vou passar esses dados aqui, mas trazer a questão da pandemia, onde as mulheres apareceram e se engajaram, estiveram muito presentes no debate nacional, né, no jornalismo, na CPI, né, eu trago aqui várias mulheres, sejam elas polêmicas, no sentido de serem pró-kit Covid, pró-hidroxicloroquina, como a doutora Anise Yamaguchi, a presidente da Fiocruz, Anísia Trindade,
a doutora Denise Garret, que também foi uma fonte de informações importantíssimas sobre vacinas, Natália Pasternak, Luana Araújo, e a Esther Sabino, que aí liderou o sequenciamento da Covid, então mostrando que temos muitas mulheres que são referências e que podem trazer o debate público com bastante competência ou com um papel, seja ele qual for, né? Eu trago aqui um pouco o exemplo da pesquisa FAPESP, que é uma revista de grande repercussão no Brasil, de grande relevância na divulgação científica. Um levantamento, eu poderia atualizar esse levantamento nesses últimos 2 anos, né? Esse levantamento foi até o final do ano passado, onde 19% dos entrevistados, é como se fosse a página amarela da Veja, né? Então, um pouco menos de 20% dos entrevistados são mulheres, né? Então, eu acho que isso são questões importantes, porque as mulheres servem como importante modelo, né? E não só, temos muito a compartilhar sobre a nossa expertise, né? Pesquisas de divulgação científica mostram, né, que há uma baixa presença de cientistas, por exemplo, como fontes de informação na TV Globo e na Record, mas a grande maioria que aparece de cientistas, então aquela imagem do cientista, é formada por homens brancos com o jaleco, trabalhando em laboratório, que é realmente aquela imagem que a gente já conhece, né? E com grande presença também de uma referência de cientistas de países internacionais, né, de outros países desenvolvidos, e no Brasil a região sudeste é a que brilha, é a que aparece com maior frequência. Então isso para nós, né, sobretudo para mim, eu posso falar, é algo que me move enquanto professora de jornalismo científico, enquanto profissional do jornalismo científico, de buscar equidade de gênero e também uma representatividade maior, né, entre as regiões do Brasil, que eu acho que esse é um outro desafio. A Érica mostrou também como algumas regiões do Brasil sequer têm, a região norte não tem um centro de transplante, e outras regiões não têm mulheres aí nas equipes. Então, a gente precisa se preocupar em fortalecer também essas outras regiões. Mulheres cientistas, esse é um dado de um artigo, uma pesquisa da Natália Flores, fez um pós-doc comigo no LabJOR, ainda não publicada, mas mostrando que é realmente muito importante a gente perceber que as mulheres atuam menos frequentemente em ações de divulgação científica, elas atuam menos, né, em ações de extensão universitária, em divulgação científica. Elas são menos requisitadas por jornalistas para serem fontes de informação, né? E elas também procuram menos os jornalistas, se elas quiserem divulgar algo da sua área, elas são menos proativas nessa direção, enquanto os homens, pelo menos 2/3 dos cientistas que a gente entrevistou, os homens, né, 2/3, né, são muito ativos em ações de divulgação, em buscar jornalistas e em aceitar serem fontes de informação. Acho que isso é muito importante a gente ter em vista. Alguns países aqui, alguns projetos aqui no Brasil bastante interessantes, esse internacional, Prêmio da L'Oréal, que promove, então, e que valoriza as mulheres cientistas, né? O Parenting Science, um grupo que surgiu aí no sul do Brasil e que tem, eu acho que conquistado várias universidades, né, para estudar a maternidade ou a paternidade na ciência, que sobretudo a maternidade na ciência, então como a maternidade impacta a nossa vida, e acho que a grande conquista desse grupo é que a gente já tem no currículo Lattes, o principal currículo aí brasileiro, um lugarzinho, né, onde a gente pode colocar que a gente teve um período de licença maternidade, para que a gente seja avaliada também, levando isso em consideração. Outros 2 projetos, as Pioneiras da Ciência, dão visibilidade a mulheres cientistas no Brasil, e o Mulheres na Conservação, um projeto super bonito também, aí com o apoio da National Geographic,
onde mostra que boa parte da conservação de biomas no Brasil, de espécies, é liderado por mulheres. E aqui a Érica estava comentando deixa eu ver se eu consigo, isso, tem esse projeto que chama Request a Woman in STEM, que é justamente esse banco de dados, né, de mulheres cientistas em todo o mundo, né? O Brasil tem aí várias representantes, porque muitas vezes essa questão do Man Friends, né, de ter uma conferência apenas com homens, ou muito mais homens, ou o jornalista ter a dificuldade de achar uma fonte de informação feminina, uma cientista feminina, esse tipo de iniciativa faz com que facilite esse caminho, esse contato da gente achar uma fonte de informação. Eu falei a vocês naquele resultado de pesquisa que as mulheres são menos requisitadas pelos jornalistas para serem fontes de informação, e há duas questões aí, duas hipóteses para isso acontecer. Porque como as mulheres estão em menos cargos de liderança, elas chefiam menos laboratórios, universidades, departamentos, elas são menos, né, chegam menos longe nas bolsas de produtividade, os jornalistas estão sempre buscando quem é o líder daquela pesquisa, quem é o primeiro autor daquela pesquisa, então elas acabam sendo menos requisitadas. E uma outra questão vem dos meus colegas e das minhas colegas jornalistas, mostrando que muitas vezes quando elas solicitam entrevista para homens e mulheres cientistas, as mulheres estão menos disponíveis para entrevistas do que os homens, né? Isso pode ter algumas razões aí, tanto de questão de muito mais trabalho, né? Uma carga de trabalho maior e, portanto, menos disponibilidade, ou porque falta também talvez um engajamento maior das mulheres. Então, entre as jornalistas, a gente vê o mesmo problema, né? A gente fala de jornalismo científico, e no jornalismo, apesar de ser uma área bastante feminina, né? O que a gente vê também é que há um número menor, aqui a gente está vendo mulheres maioria na nossa especialização em jornalismo científico na Unicamp, no nosso mestrado, são maioria entre as divulgadoras científicas nas redes sociais, exceto no YouTube, a gente vai ver por quê. Então, nós somos maioria entre as profissionais. No entanto, entre as premiados em jornalismo científico, nós somos minoria absoluta, né? Prêmio Kalinga de Jornalismo Científico, o maior prêmio concedido pela Unesco para essa área, apenas menos de 6% foi concedido a mulheres, e o maior prêmio de jornalismo científico do CNPq, que deve ser divulgado em breve, apenas 20% dos laureados são mulheres. Então, há aqui um problema bastante grave de reconhecimento. Mas eu queria colocar aqui, eu vou já encerrar a minha apresentação para a gente ter um tempo de debater, o quão importante é a divulgação científica, não apenas para contar com mulheres cientistas e dar visibilidade ao trabalho da mulher, porque nós podemos ser modelos, né, e ter um lugar, uma voz na sociedade, mas como é importante também como espaço, né, como uma área de ativismo realmente, né, da gente poder, a gente vê como muitas cientistas e divulgadoras, né, que vão para as redes sociais, elas acabam também encontrando nesse espaço não apenas um espaço para divulgar a ciência, mas um espaço para colocar a luta, né, da equidade de gênero na ciência. Então, aqui, várias colegas que têm feito um trabalho bastante interessante no Instagram, onde as mulheres são maioria, né, entre divulgadoras científicas também. No entanto, eu pego aqui o exemplo da Samantha Yamini, que é uma canadense biogeneticista, né? E que é assim uma celebridade entre as divulgadoras científicas no Canadá, e, no entanto, ela recebeu uma crítica feroz, né, de uma colega mulher da mesma Universidade de Toronto, né, que foi publicada na Science,
falando que era um absurdo ela gastar o tempo dela se engajando nas redes sociais em vez de estar no laboratório trabalhando, né? Enquanto a Samantha Yamini, ela faz um trabalho excepcional de engajamento de jovens, né, para a ciência. Ela é bonita, né? Isso não é um defeito ser bonita, e a rede social exige imagem, ela gosta de trabalhar com a imagem e ela tem atraído um número gigantesco de seguidores, né? Felizmente, os divulgadores científicos do Canadá e o movimento de mulheres na ciência apoiaram fortemente a Samantha, criticaram a revista por nem ter ouvido a Samantha numa crítica como essa, e elas ganharam, então, o direito de publicar um artigo em resposta àquela crítica, defendendo a importância do papel de divulgar a ciência em redes sociais. Só colocando essa questão do YouTube, que eu acho que é importante a gente saber, algo que freia, né, a voz feminina nas redes sociais, seja de cientistas, jornalistas ou divulgadoras, é que gera um maior número de comentários, né? Vídeos com mulheres geram um número de comentários maior, mas muito negativo, né? São comentários misóginos, né? Hostis, geralmente criticando a mulher, né? E falando sobre a sua aparência. Então, acaba sendo uma rede social bastante difícil para a presença feminina. Então, muitas divulgadoras acabam migrando para outras redes sociais, como podcasts, onde há exemplos incríveis de podcasts comandados por mulheres, e outros projetos aí de divulgação, né, bastante relevante, que tem crescido muito esse debate sobre a questão de gênero. Então, eu colocaria aqui que eu acho que é fundamental que as cientistas, né, recebam, as médicas, recebam mais treinamento para saber lidar melhor com a mídia, né? Porque a hora que a gente se capacita, assim, a gente se empodera e é mais tranquila a relação com a mídia, né? Conquistar o espaço da mídia é fundamental para essa questão da equidade de gênero, para essa luta realmente de necessidade de conquista, né, de uma imagem, de um espaço. Então, vou deixar aqui outros projetos, muitos projetos. Vou deixar aqui o meu obrigada para a gente poder debater um pouco com o público. Eu agradeço aí a oportunidade. Eu quero agradecer aos participantes, né? Nós temos vários participantes aqui, a Samira, a Raquel Stuck, Raquel Leal, que é da Unicamp, Marilda, Maria de Luiza Noli, que também é da Unicamp, Lígia Perrotti, né? A Irene Noronha, o Leonardo Santos, a Janine, a Gustavo Velotti, a Eliana Amaral, que já foi pró-reitora da Unicamp, a Cristiane Allen, Bartira. Então, assim, é um pessoal que é importante, o pessoal que está em comando de algumas situações, né? Então, é um pessoal que, apesar do número não ser tão grande, estamos por volta de 50 participantes, nós temos pessoas com representatividade para que possam passar essas ideias ou adequar essas ideias aos seus postos de comando e levar essas ideias para frente, né? Quero agradecer a você, Germana, pela excelência da palestra, nos dando o parecer da divulgação científica como um todo, e a professora Érica pelo brilhantismo da palestra, mostrando a atividade do meio acadêmico científico, né? Quero deixar aberto aqui, quem quiser fazer pergunta, pode fazer uso aqui do chat para fazer alguma pergunta, e eu quero fazer, vocês podem fazer pergunta entre vocês também, fica aberto esse debate, nós temos 20 minutos para o debate, e uma das primeiras coisas que eu quero perguntar é justamente isso, né? Quando você mostra a quantidade de mulheres que adentram o meio científico, né? E que depois você nota uma queda dessa progressão. Tem toda a coisa da maternidade, que talvez não se adequa à área, mas o que você acha que é principal? O que seria uma coisa que a gente poderia mitigar esse efeito? Germana, depois a Érica.
Nossa, essa é uma pergunta difícil, assim, eu acho que é preciso a gente ter clareza sobre o que não nos leva, né? O que não nos faz quebrar esse teto de vidro, e eu acho que a questão da equidade em conselhos, né, essa representatividade em congressos, isso muda absolutamente tudo, né? Muda porque nós temos outras demandas, né? A gente acaba contribuindo para abrir a cabeça, para mudar realmente um pensamento que é o machismo estrutural, né? A gente fala muito do racismo estrutural e é isso, é um machismo estrutural. Ele está posto aí há séculos e para a gente tornar mudar isso, a gente precisa realmente ter modelos, né? Então, essa questão de dar visibilidade para as mulheres que estão aí, eu não estou falando, eu nem sou favorável a só mostrar casos de sucesso de mulheres que estão lá em cima, porque nós somos muitas, né, em vários níveis. Então, eu acho que quebrar com esse monopólio é fundamental. E nós fazemos parte de conselhos, né, de assembleias, de associação, de sociedades científicas, e eu acho que só o fato da gente ter essa postura, né, e estar com colegas, né, porque eu acho que o feminismo é para todos, né, essa luta, falar em equidade é algo que vai beneficiar a todos nós, né? Então, eu acho que é uma mudança de cultura que precisa, por isso que eu falo como é importante dentro da ciência, é importante que os alunos que eu ajudo a formar, eles também modifiquem a forma, né, deles pensarem em quem é a referência para falar sobre essa área. Eu acho que são mudanças culturais. Érica, o que você pensa? Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? A gente talvez não consiga identificar um fator. Então, eu acho que vai desde a questão da falta de mentoria, de coaching, das universidades ou empresas investirem, né, em programas, né, em que você busque ter homens e mulheres trabalhando juntos, em que você procure ter a mesma proporção de palestrantes, homens e mulheres nas reuniões científicas, em congresso. E eu acho que o que vai acontecendo realmente, aliado a tudo isso, né, o momento da licença maternidade, do cuidado com os filhos, muitas vezes não tem um planejamento adequado, não tem uma remuneração extra, não tem serviço de creche, acaba tendo realmente um declínio da presença da mulher na pesquisa. Então, esses fatores, eles vão se somando, e o que a gente comentou, a questão do modelo também, eu acho que realmente pesa bastante, né? A gente vê isso muito, né? Nós temos bastante mulheres na representatividade em termos de pesquisa, mas o avanço na carreira é o difícil, né? A impressão que dá é que nós chegamos num patamar e a partir dali, né, a ponte que a gente tem que cruzar, ela é muito mais árdua. Então, eu acho que somam-se todos esses fatores, né, que acabam culminando com uma desistência mesmo da continuidade na pesquisa. Mas são medidas que são possíveis da gente corrigir, né, porque a gente sabe onde está o problema, é fazer um planejamento estratégico para isso e estabelecer metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, e rever, né, esse planejamento e saber o que pode ser ajustado. Mas isso tem que ser um exercício contínuo, né? A mudança, ela está acontecendo, mas é lenta, mas é um exercício contínuo que a gente tem que fazer. Né? Em todos os congressos, vamos levantar quantas palestrantes foram mulheres, quantas moderadoras, quantas convidadas internacionais. Então, se a gente divulgar isso, né, então o congresso da BTO é um congresso, né, que tem aumentado a quantidade de mulheres palestrantes e moderadoras. Então, se a gente tiver esse exercício ao longo do ano de estar fazendo essa avaliação, acho que é um ponto de partida, né? Então, seriam essas as minhas sugestões. A Eliana Amaral, que já foi pró-reitora NESC, até candidata a reitora, né, na última eleição, ela pergunta como trabalhar melhor a questão de equidade de gênero mais precoce, ou seja, incutir já na entrada da faculdade, o IES, o IQEM, você pode chegar lá, você consegue chegar lá. E para isso você vai buscar os meios, e ó, o meio universitário tem que fornecer. Eu acho que até fornece, eu acho que a gente
como mulher, acaba procurando menos, né? Então, assim, eu quero que vocês me deem ideias aqui que podem ser apreciadas sobre, nesse ambiente universitário, na chegada da universidade ou na chegada da pós-graduação, como é que a gente pode incutir para mitigar esse efeito de decrescimento conforme a carreira vai subindo. Eu acho, Ilka, que essa questão da representatividade entre docentes, por exemplo, já é um início. Você ser uma aluna da física e não ter professora mulher é um péssimo exemplo que a gente está proporcionando para as nossas alunas, né? Então, assim, é relevante. O problema da ciência é que a gente lida sempre com essa questão da meritocracia. Não, é meritocracia que vale, né? Mas quem decide né, o que é mérito, né? Então, nos concursos públicos, se a gente for esperar o tempo, né, e a gente não fizer uma movimentação para que a gente tenha uma inserção maior de mulheres, uma maior inserção de mulheres negras, homens negros também nas universidades, a gente não vai conseguir mudar ali dentro de casa, né? Que eu acho que é importantíssimo que esses alunos, essas alunas tenham outros modelos, tanto os rapazes quanto as moças, né? E identificar, inclusive, nessa questão da evasão, né, como é que se dá a evasão de alunos, a questão de bolsas, né, é importantíssima também, né, porque há a questão de gravidez já ao longo da graduação, da pós-graduação. Na Unicamp a gente tem uma demanda grande na creche, não apenas para docentes e pesquisadores e funcionários, mas as nossas alunas, elas hoje não estão com prioridade para essas vagas. Se sobrar, elas conseguem concorrer. Então, isso é um problema grave, porque elas vão ficando para trás, né? Se não há um apoio institucional dentro desse ambiente, que é o ambiente dos futuros cientistas, né? A gente não vai conseguir mudar essa realidade. Então, eu acho que a gente, muitas vezes na universidade, a gente debate razoavelmente. Agora, eu acho que a gente, né, eu preciso falar aqui que a Unicamp acabou de formar um grupo uma rede de acadêmicas da Unicamp, que eu acho que vai ter uma força não apenas no debate, levantamento de dados, mas efetivamente para mudar questões práticas dentro do nosso universo. Tem um outro aspecto que foi perguntado aqui. Érica, deixa eu só complementar. Só complementar a pergunta. Eu acho que a nossa mudança ela tem que iniciar na graduação, pós-graduação e também com crianças, né? Porque entre 4 e 7 anos a gente passa a ter a percepção de que o homem é diferente da mulher em alguns aspectos, né? Então a gente começa a associar profissões que são eminentemente masculinas e umas femininas. Então isso é a primeira barreira a ser vencida. Então eu vejo uma oportunidade de a gente trabalhar isso com crianças e na graduação e pós-graduação eu vejo duas medidas que são extremamente eficazes. A gente tem análises contínuas de saber a proporção de homens e mulheres. Se houver uma desproporção da representatividade feminina, né, criar a oportunidade de mais bolsas de estudo, de inserção das mulheres nesses programas de pós-graduação. O Instituto Serra-Pilheira, ele proporcionou bolsas para mulheres nas áreas de exatas, por exemplo. Então foi uma chamada que privilegiava mulheres. Então foi uma iniciativa extremamente importante. E outra é sempre a gente ter aquela declaração de que não existe um viés de seleção. Eu acho que a gente tem que insistir isso nos projetos que a gente submete para as agências de fomento, nos artigos científicos, nos concursos médicos, né, e de enfermagem da área de saúde e também nas outras áreas. Então faz parte, quando você vai ser de uma banca, você dizer que você não tem um viés no seu julgamento para aquela decisão. Então, responsabilizar a pessoa que está julgando por esse aspecto, acho que é extremamente importante. É uma mudança de conceito, a gente vira a chave ali, eu acho que seria um grande diferencial. Tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou alinhavar, né, que é justamente a Maria Cristina Ribeiro, de Castro, ela pergunta dificuldades, como lidar com a dificuldade das mulheres se valorizarem seu trabalho científico, né? Para se apresentar, chegar, quando for pedido para falar, porque tem mulheres que você convida para dar uma palestra, elas não aceitam.
que isso que já foi falado. E a Cibele Schwantz, ela pergunta como inserir, então, essas pesquisadoras na divulgação científica, na rede social, nas redes sociais diversas que existem, né, em consultoria, em parceria, como fazer isso para que a mulher assuma o seu papel na sociedade? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter uma consciência do quão importante é fazer divulgação científica, né? Assim, em termos de trazer maior representatividade dentro do campo, né? Muitos dos estudantes que vão escolher uma profissão no ano que vem ou nesse ano, eles fazem porque eles admiram alguém, né? Porque eles veem num cientista, numa cientista, um modelo que eles querem seguir. Eu quero ser isso, né? Eu quero fazer o que essa moça faz, ou o que essa mulher faz. Então, ter representatividade, estar visível é fundamental, né? Também para conquistar espaços, né, de disputa política, mesmo no nível acadêmico, né? A mídia também é um lugar dessas disputas, né? Então, eu acho que ter essa consciência é um primeiro passo, porque muitas vezes a gente não escreve um editorial porque a gente acha que não é meu lugar, eu não preciso fazer isso, eu tenho uma opinião forte, contrária a algo que foi publicado num jornal, Folha de São Paulo, Estadão, mas a gente muitas vezes não se mobiliza para escrever um editorial, juntar com outros colegas e escrever algo para o jornal, né? Que é também fazer um pouco de nos colocarmos, né, para a sociedade. Então, eu acho que buscar cursos, né, que possam nos capacitar para falar melhor, né, para lidar melhor com a mídia e também com o público numa palestra, é algo que deve fazer parte, né? As universidades precisam incentivar suas cientistas e cientistas em geral a serem melhor comunicadores. A gente viu ao longo da pandemia quantas cientistas surgiram porque elas viram a importância de estar disponível para debater sobre a Covid, né? Para levar informações sobre a pandemia, no momento que a gente vive no Brasil, onde há um gap, onde os órgãos federais e que deveriam ter a informação oficial de credibilidade estão ausentes, eles são os negacionistas que compartilham fake news. Então, nesse vácuo, os cientistas e muitas cientistas se empenharam na divulgação científica porque perceberam, eu tenho uma responsabilidade pública de estar disponível para o público. Então, eu acho que, só que não são todos que são bons comunicadores e se sentem à vontade para lidar com a mídia e com o público. Então, eu acho que ter cursos à disposição que possam capacitar esta voz da mulher cientista na sociedade é fundamental. Isso foi até um comentário da Marilda Masali falando da autocrítica, né, que foi uma mesa do Congresso americano, né, sobre um concurso em geral, mas que as mulheres têm tanta autocrítica, eu não vou ganhar aquele concurso, eu não vou submeter esse trabalho. Às vezes o trabalho pode ser para oral, por exemplo, para a posta. Não, eu vou para a posta porque eu acho que ele não vai ganhar. Então, existe uma cobrança muito grande também, que isso já vem lá da infância. E a gente não esqueça que a infância nossa incluiu uma mãe que foi abafada durante um tempo, né? E com isso a gente trabalha no local, né? Vai trabalhar no local que é regido, que o protagonista é o homem na ciência ainda, né? Falando mais na nossa área. Aí aqui a Silvia Marçal pergunta justamente isso, você está trabalhando no local onde a maioria pode ser de homem e você acaba sendo subalterno, você não chega a ser o protagonista, né? Então, eu vou alinhavar isso com a pergunta do Sandro Rangel. Para os próximos anos, como é que daqui para frente, eu quero que vocês deixem uma mensagem, que a gente já invadiu um pouco o horário, deixe uma mensagem, né, com essas colocações que eu fiz, como a gente pode, no Brasil, minimizar essa disparidade. Uma pergunta aí de múltiplas respostas, né? Quem quer ser milionário? Exatamente. É uma pergunta familiar, inclusive, né? Foi meu irmão.
Então, eu acho que tem várias estratégias que a gente pode ter em mente para começar a mudar isso. Eu acho que o ponto de partida é identificar que existe essa disparidade e, né, iniciar o debate sobre isso amplo do jeito que a gente está fazendo com o apoio da BTO, da AMS e da Women in Transplantation. Então, a gente está inspirando também outras mulheres, né? Essa apresentação ela vai estar disponível no site da BTO, que foi uma pergunta que eu acho que fizeram também ao longo aí do chat. Então vai estar disponível, então as pessoas podem assistir, divulguem, né? Esse assunto ele precisa ser debatido, mas o primeiro passo a gente já deu, foi identificar existe um problema e agora nós vamos buscar as alternativas para correção disso. Então, nós temos que rever a nossa política de submissão de projetos, de participação em congressos, de apresentações científicas, né? Procurar ter um balanço e fazer análises, não a longo prazo, passaram-se 5 anos e concluir, nossa, nós tivemos menos representatividade das mulheres, então a gente precisa fazer essa avaliação mais a miúde, né? Com intervalo de tempo menor e ter ações corretivas, né? Eu vislumbro um futuro de mudanças, elas são lentas, já foi pior, está melhorando, mas pode melhorar muito, né? E depende realmente da nossa vontade de querer mudar e ter essas medidas extremamente objetivas para proporcionar essas mudanças. Eu acho que ter realmente uma declaração sem viés nas publicações, nos projetos é importante. Se houver detecção pela agência de fomento que mais homens estão se submetendo a projetos, que sejam criados editais que privilegiem as mulheres, se tiver tendo atrasos relatórios que tenham uma flexibilidade maior, um canal de comunicação melhor, por que está tendo atraso naquele relatório, na entrega daquele artigo, por que a publicação não aconteceu no tempo previsto. Então, acho que melhorar a comunicação, sem dúvida, e melhorar também o suporte para as mulheres na época de licença maternidade, né, que eu acho que isso acaba influenciando nos próximos passos da carreira, né, então tem que ter políticas institucionais de creche, de auxílio financeiro. Nos Estados Unidos eles chegam a propor até no grant, né, no projeto, ter um dinheiro para você pagar a cuidadora do seu filho. Então é fantástico isso, então você não tem uma interrupção da sua carreira por conta disso, né? Eu acho que essas ações corretivas são extremamente importantes. E isso precisa ser debatido, né? As publicações no meio universitário, elas precisam ser debatidas. A gente tem que conseguir quebrar essa barreira, né? E eu acho que a gente está no caminho certo, né? Então, passo aí a palavra para a Germana, para a gente finalizar aí a live, né? Pelo tempo. Eu queria colocar só uma questão que eu acho que é maior transparência dos dados também. Eu acho que Uhum. todas as universidades que se empenham, eu espero que em breve a Unicamp seja uma delas, que a gente tenha realmente isso muito claro para a comunidade, para os estudantes que estão entrando, para a gente saber como é a questão de gênero entre os funcionários, entre as áreas, entre os pesquisadores, entre os docentes. E ter metas, né? Como a gente teve meta no vestibular da Unicamp, que a gente queria que a maior parte, a maioria dos vestibulandos, dos matriculados, fosse da escola pública, viesse da escola pública, e a Unicamp conseguiu alcançar essa meta, que a gente também tenha metas como essas de equidade de gênero entre docentes, áreas, funcionários, enfim, por área, que eu acho que isso é fundamental. Os dados às vezes estão lá, né? Eu escrevi uma série de matérias sobre a questão de gênero, mulheres na ciência na Unicamp, os dados estão lá, mas ninguém, você tem que, né, buscar esses dados, e eu aprendi muito com as matérias que eu escrevi, porque eu realmente não sabia que nem na biologia as docentes são maioria, as mulheres não são maioria nem em áreas das humanidades. É algo assim que para mim foi absolutamente chocante. E a outra coisa que eu acho que é importantíssimo é que que os homens participem desse debate, né? Que a gente não tenha debates sobre a questão da mulher, né, de gênero, de equidade, que tenha maioria, né, em geral, maioria absoluta de mulheres participantes, né? E isso foi muito interessante. Eu assisti uma palestra na Faculdade de Medicina da Unicamp com um pesquisador britânico falando sobre mulheres na ciência, e a plateia era absolutamente equilibrada, né, entre homens e mulheres, porque os homens, para falar de gênero, atraem outros homens, mas quando são mulheres falando sobre a questão de gênero,
elas não atraem os homens para esse debate. Então, eu acho que a gente precisa envolver também lideranças, colegas, para se juntarem a nós nessa, porque essa é uma luta de todos, né? A Cristina Glenn coloca aqui uma frase assim: eu presenciei nesses 30 anos, né, que trabalhou com 39 mulheres e 3 homens, que as mulheres tinham medo de falar que estavam grávidas para ela, embora ela comemorasse cada gestação. Então, eu acho que duas coisas que você falou, acho que para a gente poder fechar aqui a live, que são importantes. Primeiro, você pode ser protagonista da sua vida e da sua carreira. Você deve respeitar. Você quis ter seu filho, você ponderou as coisas que você tem que fazer e as coisas que você vai ter que deixar de fazer. Então, tem que existir um plano B de compensação. Para mim, na pesquisa, não deve existir homem, não deve existir mulher. Deve existir a pesquisa. E quem pesquisa? E nesse quem que é importante que cada um faça esse conjunto da obra da pesquisa para que todos tenham seu lugar, que as mulheres também queiram chegar lá e que as mulheres também não persigam as próprias mulheres. Eu acho que isso é uma coisa bem importante também que a gente deve colocar. Todos somos degraus uns dos outros no campo da pesquisa, mas não podemos pisar na cabeça do que vem atrás, seja homem, seja mulher. Então, assim, é o conjunto da obra, é o nosso trabalho, é a nossa dedicação, esse respeito, a equidade que vai acabar, no meu ver, com a disparidade. Eu quero agradecer aqui, em meu nome, em nome da MS, em nome da Women in Transplantation, em nome da Associação Brasileira de Transplante, a nossa BTO, a Natália, em especial, o professor Gustavo Ferreira, vice-presidente da BTO, junto com o professor Ruiz, ex-presidente da BTO, pela oportunidade de termos tido essa palestra brilhante, as pessoas que participaram, perguntaram, gostaram, elogiaram as excelentes performances e o brilhantismo da palestra de vocês duas. Muito obrigada, em nome de todos. Vamos para frente. Sim.